jogo completo que vocês queriam? Então tá aí. Um jogo mais que completo, que teve de absolutamente tudo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo aí, para todo mundo ver e todo mundo apreciar o jogo de futebol. Mais do que completo, né? Um clássico, na verdade. Meus amigos, acabou, já tem um tempinho já lá no Allianz, Palmeiras 2, São Paulo 1, com um gol no último minuto de jogo, o Palmeiras conseguiu sair com a vitória e a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Zubeldia mandou um time misto, na verdade ele me surpreendeu, que eu achei que ele ia meter logo um reserva, um time reserva, o mesmo que jogou contra o Atlético Goianiense, mas ele ainda colocou alguns titulares para jogar aí esse clássico contra o Palmeiras, o que dividiu opiniões, né? Na minha opinião, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas acho que vai divergir um pouco da opinião da grande massa aí de vocês. Então, o São Paulo foi a campo com Rafael no gol, Arboleda, Sabino e Ferrarese, Moreira, Bobadilha, Nestor, Michel Araújo e Ferreirinha, Rato e André Silva. Então, basicamente foi um time misto, né? Então, a gente teve Rafael, Arboleda, Bobadilha, Ferreirinha, jogadores que são titulares que entraram jogando. Eu acho que o Zubeldia entende a importância de jogar um clássico, né? É um clássico importante, obviamente. Eu sempre gosto de falar que os clássicos, eles não devem ser jogados, eles devem ser, né? Devem ter resultado positivo, não se joga, se ganha. Um clássico não se joga, se ganha, né? Então, eu sei que vai ter muita gente que é contra poupar. Mas eu vou explicar pra vocês, antes da gente entrar nas polêmicas do jogo, entrar em tudo que a gente tem pra falar, que hoje o pós-jogo vai ser um pouco mais extenso, então eu vou pedir a paciência de vocês, porque hoje vocês vão me ouvir falar bastante, porque tem bastante coisa pra falar. Então, antes da gente ir pro foco principal, eu já vou dar minha opinião com relação à escalação. Gostei da escalação do São Paulo, mas assim, por mim eu teria ido com o time todo reserva. Ah, Johanna, mas você menospreza. Primeiro de tudo, a gente tem um jogo difícil na Libertadores, que é uma das competições mais importantes, junto da Copa do Brasil que a gente está disputando esse ano. São Paulo tem um jogo dificílimo contra o Nacional, porque o Nacional é o jogo da vida deles, assim como foi lá, vai ser aqui no Morumbi também, a gente não vai ter vida fácil. Aqui no Morumbi a gente tem a força da torcida? Tem, mas não vai ter vida fácil com o Nacional. Porque simplesmente uma vitória coloca os caras no Mundial do ano que vem. Então é o jogo da vida deles. Eles não vão deixar escapar assim como um quiabo. Não vai. Então a gente tem um jogo difícil na quinta-feira, que é 30 vezes mais importante do que uma partida de campeonato brasileiro, na minha visão. E segundo ponto, que é um pasto. Esse estádio do Palmeiras é um pasto. É um pasto. Tá? E assim, a culpa não é do Palmeiras. Realmente não é, porque quem administra é a W Torre, né? O estádio não é nem do Palmeiras, é a W Torre. Mas assim, como que você coloca, como que no Brasil ainda existe clubes que permitem se jogar num pasto desse? Porque isso aí não pode, isso não é um gramado, isso é um pasto. Quantos jogadores do São Paulo já sofreram lesão dentro desse estádio? Quantos jogadores? Não só do São Paulo, gente, faz a lista. Quantos jogadores já se lesionaram em gramado sintético? Quantos? 1 milhão de jogadores só do São Paulo. Miranda, Galopo, Ferrarese, Lucas, Ferreirinha. Olha a quantidade de jogadores que se lesionaram dentro desse pasto que chamam de gramado, porque isso é um pasto. E eu tenho certeza absoluta, que se os próprios jogadores do Palmeiras pudessem escolher, eles escolheriam não jogar num pasto desse. Então, assim, eu iria com o time completamente reserva, para não correr o risco de lesionar nenhum jogador importante e ficar sem esse jogador na quinta-feira, que muito provavelmente é o que vai acontecer com a gente, porque o Ferreirinha se lesionou nesse pasto. Por essas duas razões, basicamente por essas duas razões eu iria com o reserva. Mas ele colocou aí um mistão por entender a importância do jogo, que óbvio, o clássico é muito importante, né? Então ele colocou um time misto. Inicialmente, vamos falar de primeiro e de segundo tempo. Inicialmente, o Palmeiras começou melhor, o que é de se esperar, eles foram com titular, então, o Abel tá extremamente pressionado por causa dos últimos resultados, e é óbvio que o Palmeiras não queria perder pro São Paulo. É óbvio, gente, só louco pra falar que a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo não cresceu nos últimos anos. É óbvio que cresceu. Quantas finais de campeonato o São Paulo já fez com o Palmeiras? Quantos jogos de mata-mata o São Paulo já não fez com o Palmeiras? Quantas vezes a rivalidade já aflorou, especialmente no ano passado?
É óbvio que os caras não querem perder pra gente, mas é óbvio. E isso é até engraçado, isso foi engraçado de se falar, porque assim, o São Paulo não é rival de ninguém, né? Eu li esses dias no Twitter que o São Paulo não incomoda ninguém. Aí quando ganha do São Paulo, parece um título, tira a camisa pra comemorar, aí gira a camisa, aí solta fogos, porque parece que se classificou no mata-mata da Libertadores. Isso porque o São Paulo não incomoda, isso porque o São Paulo não é rival na capital, o rival deles é o Corinthians e vice-versa, né? Então assim, isso é porque o São Paulo não incomoda. Então é óbvio que a rivalidade está aflorada. E é nítido que pro Palmeiras era ganhar ou ganhar, principalmente para ir com moral para jogar contra o Botafogo, mais uma decisão em casa. Só que o Palmeiras vamos deixar para lá que eu não tenho nada com eles, tá? Nada. Então assim, eles colocaram o time titular e nos primeiros minutos eles foram melhores do que o São Paulo. Eles foram melhores, eles jogaram melhor do que o São Paulo, tiveram as melhores chances e só não saíram ganhando no primeiro tempo porque o Rafael fez defesas difíceis e salvou o São Paulo. No chute do Richard Rios, no chute do Rafael Veiga, que foi uma defesa muito boa, porque o chute do Veiga não foi um chute fraquinho, onde era passível de defesa, não, foi uma defesa difícil, praticamente ali no como é que eu vou falar, tipo assim, não é a queima-roupa, mas ali no lance do jogo. Então, assim, Rafael pra mim foi um dos grandes nomes do primeiro tempo. Só que o São Paulo também não jogou mal. Depois que se encontrou na marcação, depois que conseguiu se encontrar em campo, o São Paulo assustou o Palmeiras. São Paulo chegou algumas vezes, óbvio, errando muito, errando em passes individuais, errando em escolhas, errando, assim... Às vezes eu acho que tem alguns jogadores do São Paulo que o QI é negativo, porque no momento ele não consegue pensar numa coisa melhor pra se fazer. E aí o São Paulo, não acho que o São Paulo fez um primeiro tempo ruim, ainda mais porque estava jogando com um mistão ali, a maioria dos jogadores reserva. Então não acho que foi um primeiro tempo ruim, eu acho que foi ok, foi um primeiro tempo ok. E aí a gente voltou pro segundo tempo, que é onde acontece tudo, né? Acontece todas as polêmicas que a gente vai dissertar sobre aqui nesse pós-jogo e fiquem à vontade para discordar de mim. Minha opinião não é, nossa, aqui é uma monarquia, sabe? Só a minha opinião importa. Não, vocês podem discordar o quanto vocês quiserem e eu tô aqui para isso, tá? Vamos começar falando sobre o lance do Patrick. Foi um lance que me deu desespero, assim, gente, dá muita agonia quando acontece isso em campo. Eu fico muito agoniada porque daqui da tela a gente não sabe o que tá acontecendo com o jogador. A gente não sabe se o jogador tá bem, a gente não sabe se ele tá respirando, se ele tá vivo. Ai, nossa, que exagero. Gente, não é exagero. Não é exagero. Eu já vi jogadores morrerem no campo. Então, assim, foi desesperadora a cena do Patrick. Numa cama de gato, que eu ainda não sei por que os jogadores não são advertidos com cartão amarelo em cama de gato. E vejam bem, eu não estou culpando o Estevão pela jogada, mas que ele foi responsável, ele foi. Não dá pra prever que o cara vai cair no chão e vai bater a cabeça. Não dá pra prever, mas você pode evitar, sabe? Você pode evitar esse tipo de jogada. Eu não consigo entender como que os jogadores não são punidos em jogadas como essa. E o Estevão nem amarelo tomou, tá? E eu não tô falando que, nossa, o moleque foi maldoso. Não, gente, não tô. Mas assim, é uma jogada muito perigosa. Você fazer a cama de gato é uma jogada muito perigosa. Cabeça é muito sensível. E foi desesperador o lance do Patrick, que saiu de ambulância e aparentemente ele tá bem. Ele teve alguns traumas aí, foi um choque de cabeça. Mas aparentemente ele tá bem, vai ficar em observação no Albert Einstein nessa noite. Então a informação é de que realmente ele tá bem, gente. Ele tá bem, tá consciente. Mas vai ficar em observação. Saindo um pouco do lance do Patrick, São Paulo até voltou um pouco pior no segundo tempo, né? Palmeiras voltou melhor. E aí, Palmeiras vai lá e consegue fazer o gol, né? Palmeiras faz o primeiro gol, foi anulado pelo Bandeira, mas o VAR interferiu corretamente, porque o Moreira estava dando condição para o jogador do Palmeiras fazer o gol. E aí é um conjunto de burrice que me deixa assim extremamente nervosa. O que o Moreira estava fazendo quase no gol do Rafael? Ele ia defender a jogada? Ele ia fazer uma defesa com a mão? Não. Porque estavam todos os jogadores do São Paulo atrás da linha da bola. Por que raios ele estava quase do lado do Rafael, dando condição pro jogador do Palmeiras? É nisso que a gente volta pro fato de
decisões ruins, decisões burras, que custam resultado. E aí o Palmeiras abriu o placar, né, ali no segundo tempo, com um gol que o VAR realmente tinha que interferir, porque era um gol legal. Não teve nada de demais no gol do Palmeiras. E aí, a comissão técnica, né, que o Zubeldia não estava, graças a Deus o Zubeldia não estava hoje, vocês vão entender por quê, que a gente vai chegar lá. A comissão técnica resolve mexer e resolve colocar os titulares. Então, coloca o Luciano, coloca o Lucas e coloca o Luciano para jogar onde o Luciano tem que jogar. Eu já falei, o Luciano não é meia armador. Sempre que o Luciano joga nessa posição, sempre que ele joga de meia, ele é um a menos. Um a menos. E aí, com pouquíssimo tempo em campo, o Luciano faz o gol. E aí vai comemorar, a estilo Luciano, vai comemorar, manda a torcida do Palmeiras calar a boca e chuta a bandeira do estádio do Palmeiras e toma um amarelo. E aí vamos dissertar sobre isso. Não pode nada no futebol. Não tá podendo mais fazer nada. Nada. Hoje o Bruno Henrique fez gol no Clássico contra o Botafogo e ele meteu um choro pra torcida do Botafogo. Ele tomou amarelo? Não. Por que o Luciano, por chutar a bandeira, toma amarelo? Ah, mas o Luciano tá errado porque ele sabe? Não. Não. O futebol tá chato, tá? O futebol tá ficando extremamente chato. Você não pode mais zoar rival. Você não pode fazer nada dentro de campo. Nada, nada. Ali é uma torcida única. Você vai comemorar onde? Lá fora? Você vai comemorar fora do estádio porque não pode fazer nada dentro do campo? Então, assim, cartão amarelo, extremamente ridículo. Extremamente ridículo. Desse senhor que... Gente, eu vou chegar lá pra falar de arbitragem, tá? Então, o Luciano toma amarelo após a comemoração. E aí, logo na sequência, o Palmeiras faz o gol, né? Um gol que foi anulado por impedimento, né? Eles levaram em consideração que o Rafael foi atrapalhado na jogada. Que também aconteceu. Desculpa, gente. Que também aconteceu. Mas assim, vocês estão reclamando do quê? Do quê? Porque se ele não marca a interferência do jogador, ele poderia ter marcado a falta no Alan Franco, que aconteceu. A solada do Felipe Anderson aconteceu. De qualquer forma, esse gol tinha que ser anulado. Não tem o que reclamar. Vocês estão reclamando do quê, gente? O Palmeiras acostumou a falar que tudo é contra eles, que o sistema é contra eles. Nunca é incompetência do time deles. Perder pro Botafogo não é incompetência do time deles. Ser eliminado na Copa do Brasil não é incompetência. Não, é arbitragem. É o sistema, é contra tudo e contra todos. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem. Olha pra minha cara. Vocês estão de sacanagem comigo. Vou pra puta que eu pariu. Quer reclamar de arbitragem num jogo desse? Um jogo onde inversão de falta. O Klaus não marcava nada pra gente. Nada. Não dava nenhuma falta pro São Paulo. Nenhuma falta. Ele não deu a falta clara no Alan Franco que originou no gol do Palmeiras. Pô, vocês estão de sacanagem de falar que vocês foram prejudicados nesse jogo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Até ganhando vocês choram. Ganhando choram, perdendo choram. Nunca, tudo é contra o Palmeiras. Ah, vai caçar o que fazer. Aí o gol foi muito bem anulado. Não tendo o que reclamar, só sendo muito clubista pra reclamar de uma merda dessa. O gol foi muito bem anulado, porque teve a interferência do jogador do Palmeiras e foi falta no Alan Franco. A jogada tinha que ter parado lá atrás, não tinha nem que ter prosseguido. E aí, gol anulado, ok, voltamos de novo, 1-1. E aí, num lance, gente, no final do jogo, olha, me faltam palavras pra dissertar sobre isso sem coringar, sem ficar louca aqui. O Luciano é expulso porque realmente a falta que ele fez era pra cartão amarelo, tá? Era pra cartão amarelo. O Luciano tomou o segundo amarelo e foi expulso. E o primeiro amarelo dele foi por comemorar um gol. E aí, prejudica o São Paulo nesse lance, porque o São Paulo estava bem até então, né? O São Paulo estava bem na partida. Prejudica o São Paulo. E aí, no último minuto de jogo... Então, gente, no último minuto de jogo, o São Paulo segurou o São Paulo segurou 90 minutos de jogo para tomar gol. No último minuto.
Uma falha do Rafael. Gente, segundo gol do Palmeiras que estava anulado, o Rafael falhou, tá? O Rafael falhou. Esse último gol do Palmeiras agora que deu a vitória pra eles, o Rafael falhou, porque ele saiu caçando borboleta ali, que não sei nem o que ele foi fazer, que o Arboleda já estava na bola, e ele saiu mal, e o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Último minuto, cara. Último minuto. E aí o Klaus deu 12 minutos de acréscimo, depois acresceu mais 1, mais 2, mais 3. Olha, sinceramente, gente, falando de arbitragem, o Rafael Klaus apitando o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, ele é ridículo. Ele é ridículo. Quando saiu a escala de arbitragem para esse jogo, eu postei no Twitter, perdemos! Porque eu sabia que esse cara ia fuder com o São Paulo de uma forma ou de outra. Eu sabia, tava claro pra mim isso. Porra, o Palmeiras batendo o jogo inteiro. O Marcos Rocha fazendo falta pesada em cima do Lucas. O Felipe Anderson fazendo falta. E ele não marcava nada pro São Paulo, ele marcava tudo pro Palmeiras. Tudo! E aí os caras têm coragem de vir aqui reclamar de arbitragem? Aí, eu vou ser honesta com vocês, o São Paulo perdeu por causa de arbitragem? Não. O São Paulo perdeu por falhas individuais, por erros e consequências. Erro na tomada de decisão, erro de passe, erro de QI mesmo. São Paulo perdeu por isso. São Paulo não perdeu por causa de arbitragem. O que eu tô reclamando da arbitragem são os critérios que ele utilizou. A expulsão do Luciano, válida. Era pra segundo amarelo mesmo. Mas qual o critério que você utiliza pra dar cartão amarelo? Sacanagem, né? Mas enfim, gente, não tem muito o que falar, tá? Não tem muito o que falar. 16 minutos de vídeo não tem muito o que falar. É isso, perdemos, derrota amarga, derrota bem amarga, porque eu me arrisco a dizer que se o São Paulo tivesse com os titulares ali, 100% dos titulares, São Paulo tinha conseguido vencer esse jogo, porque o Palmeiras tá muito mal. O Palmeiras tá realmente muito mal, acho que é uma das piores fases do Abel Ferreira. Dava pra ter ganho, sabe? Se a tomada de decisão fosse melhor, dava pra ter ganho. Dava pra ter saído com um resultado positivo do Allianz Parque, né? Dava pra pelo menos ter saído com um empate, que seria um ótimo resultado diante das circunstâncias. Porque, gente, pelo amor de Deus, você vê seu companheiro de trabalho, saindo numa ambulância. Que cabeça que você vai ter? E aproveitando pra falar disso, Caio Paulista é o ser humano mais desprezível que eu já vi na minha vida. Um jogador que pula o muro, vai jogar no maior rival por dinheiro e agora dá risada quando tem um companheiro de profissão caído no chão que convulsionou na porra do campo e você dá risada. Você é desprezível, Caio Paulista. Você nunca vai ver esse vídeo aqui, mas você é desprezível. Você é o ser humano mais desprezível que eu já vi na minha vida. Sobre as cenas lamentáveis que aconteceram agora no final do jogo, eu tô tentando apurar, talvez amanhã eu traga um vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu. Mas basicamente, inicialmente, o que a gente sabe é que o Gandula do Palmeiras, que provocou toda essa confusão e depois fugiu como um covarde que é, depois fugiu e aí gerou toda a treta, parece que teve trocação de soco, enfim. Vou tentar entender o que aconteceu. Muito provavelmente amanhã eu trago um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre esse lance que aconteceu aí, essa porradaria sincera que aconteceu no final do jogo. Mas assim, gente, violência nunca é o caminho. Nunca é o caminho pra nada. O que a gente não pode negar é que esse elenco do São Paulo tem culhão. Eles vão defender as cores independente do que aconteça. Então, temos elenco.